Primeira ferrovia construída em São Paulo, quinta ferrovia brasileira, a mais lucrativa ferrovia do mundo e que mudou a história das estradas de ferro nacionais, além de ser um marco mundial de engenharia. Esta é a São Paulo Highway. No início do século XIX, as plantações de café, que haviam se alastrado pelo Vale do Paraíba, começaram a migrar para o interior de São Paulo, pelas regiões de Campinas, São João do Rio Claro, Itatiba e Jundiaí, transformando a capital paulista em um importante entreposto comercial para o envio das sacas de café para o pequeno porto de Santos, que rapidamente crescia com as exportações do chamado Ouro Verde. No entanto, havia um grande obstáculo natural entre a cidade de São Paulo e o porto no Oceano Atlântico, que era a Serra do Mar, ainda coberta pela densa Mata Atlântica. Desde os tempos dos primeiros colonizadores, a floresta e as escarpas da serra haviam dificultado a construção de caminhos transitáveis seguros entre as duas cidades, que naquela época só podiam se servir de muares e de diligências para o transporte de cargas e passageiros entre si. Conforme a produção cafeeira foi se expandindo cada vez mais para o noroeste paulista, aumentando as distâncias a serem percorridas e a quantidade de cargas a serem transportadas, o custo e a demora da viagem passou a ameaçar a exportação do produto para os mercados consumidores. Grandes perdas durante as jornadas nos lombos de mula, além das constantes interdições nos caminhos trafegáveis, eram cada vez mais comuns e era necessária uma solução. E a solução mais óbvia na época era a construção de uma ferrovia ligando Santos, na Baixada, até São Paulo, no Planalto. Já na segunda metade da década de 1830, surgem as primeiras concessões provinciais para a construção desta ferrovia, sendo que, em 1839, Robert Stephenson, filho de George Stephenson, o construtor da primeira estrada de ferro do mundo, foi consultado a respeito. Analisando os projetos apresentados, o engenheiro Stephenson logo fez notar que, naquele momento, ainda não existia tecnologia que permitisse que uma estrada de ferro galgasse os 800 metros de desnível da Serra do Mar, de modo que, momentaneamente, todas as iniciativas de construção foram abandonadas. Somente em 1859 a construção da ferrovia entre Santos e São Paulo voltaria a ser debatida de forma séria e organizada, graças à liderança de Irineu Evangelista de Souza, então Barão de Mauá. Responsável pela implantação das ferrovias no Brasil, o barão e diversos sócios convenceram o governo imperial da importância da construção daquela linha férrea, e após negociações com a província de São Paulo para que esta anulasse concessões anteriores, obtiveram a concessão imperial para a construção da ferrovia. Chamada desde o início de Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, a proposta era interligar estas duas cidades pelo trajeto mais curto, passando pela capital São Paulo, com linha de bitola 1600 mm, sendo que a ferrovia deveria estar operacional após 10 anos do início da construção. Uma futura extensão entre Jundiaí e São João do Rio Claro também era prevista pelo contrato, que teria duração de 80 anos a contar da inauguração do primeiro trecho, e cujo patrimônio seria revertido para o governo após findado tal prazo. Um dos principais benefícios da empresa concessionária era a chamada Zona de Privilégio, que se estendia 31 km de cada lado dos trilhos, onde nenhuma outra ferrovia poderia operar ou ter estações, salvo no caso de entroncamento com a Santos Jundiaí ou em acordo entre ambas as partes. Além disso, parte dos valores gastos na construção seriam cobertos pelo governo imperial, e qualquer minério precioso que fosse encontrado durante as obras poderia ser explorado e vendido pela empresa. Mauá rapidamente se associou a um banco inglês para financiar a obra, contratando o engenheiro James Branles, especialista na construção de ferrovias em locais considerados difíceis. Bransley estudou o projeto da Santos Jundiaí e o considerou praticável, ao mesmo tempo em que era contratado o engenheiro Daniel Macon Fox para executar as obras.
a Associação de Mauá e o Banco Inglês fez surgir uma nova empresa, a St. Paul Railway Company Limited, com sede em Londres, Reino Unido. No entanto, tal sociedade durou pouco tempo, visto que Mauá empenhou todos os seus recursos nas primeiras etapas da construção esperando ser reembolsado pelos sócios, o que não ocorreu e o levou à bancarrota. Como nessa época o grande empresário já estava tendo problemas no Banco Mauá do Uruguai, ele teve que entregar suas ações na SPR para os sócios ingleses como forma de indenização pelas perdas. Daniel Fox veio ao Brasil e explorou a Serra do Mar em busca de uma passagem para a ferrovia. Mas ainda no navio que o trazia, ele já avistara um corte que se estendia até o cume da serra, através do local chamado Grota Funda. Seria por ali que os trilhos passariam, e como não seria possível o uso de locomotivas comuns, foi decidido pelo uso do sistema funicular para vencer a serra. Um funicular ferroviário clássico é composto por máquinas fixas em determinados pontos da subida, fazendo circular um cabo de aço sem fim por polias e roldanas, onde locomotivas ou vagões especiais se engancham para subir ou descer arrastando a composição. No caso da SPR, a subida de 800 metros seria vencida através de 4 patamares, em linha singela, com 13% de inclinação numa extensão total de 8 km. As obras começaram em 15 de março de 1860 no trecho entre Santos e Piaçaguera, sendo que alguns meses depois foi construído o acampamento de Alto da Serra, que serviria tanto para as obras no trecho na Serra do Mar, quanto para a construção da linha para o interior, além de ser a futura estação onde os trens seriam desmembrados para percorrer o funicular. Toda a construção do trecho da serra foi feita sem o auxílio de explosivos, já que o terreno era muito instável, sendo usadas apenas pás e cunhas para cortar as rochas. Enquanto isso, o trecho do Planalto foi sendo rapidamente construído, e em 1865 a estação São Paulo, no bairro da Luz, já estava pronta. Em 6 de setembro do mesmo ano seria realizada a inauguração formal do trecho do Planalto, mas o trem inaugural que seguia do Brás para a Luz descarrilhou na região do rio Tamanduateí, deixando vários feridos, inclusive o presidente da província, mas felizmente sem vítimas fatais. Outros acidentes ocorreram nesta época de testes de operação, o que fez com que nenhum trecho da ferrovia fosse inaugurado até a conclusão de todas as obras. Em 16 de fevereiro de 1867, 10 meses antes do prazo final estabelecido, a São Paulo Railway foi finalmente inaugurada, provocando uma revolução nos meios de ligação entre o interior da província e o litoral. Com a inauguração da SPR, se tornou economicamente viável a exploração do café além da região de Mogi Guaçu, São João do Rio Claro e Sorocaba, com todas essas cargas convergindo para Jundiaí e sendo dali transportadas pela ferrovia até o porto. Mas apenas isso não resolveria o problema para a expansão cafeeira, especialmente na região nas nascentes cidades de São Carlos e Araraquara. Apenas alguns meses após a inauguração da Inglesa, como a São Paulo Railway passaria a ser chamada, importantes fazendeiros de Campinas solicitaram à direção daquela empresa que a mesma construísse, usando seu direito de concessão, o trecho entre Jundiaí e a cidade das Andorinhas. No entanto, a resposta da diretoria da SPR foi completamente negativa, alegando que já estavam satisfeitos com o lucro que obteriam no trecho entre Santos e Jundiaí, e que não investiriam em estender os trilhos. Para a diretoria e os acionistas da empresa, tal decisão fazia sentido por diversos motivos, além do lucro gigantesco que eles já estavam recebendo com a operação da linha Santos-Jundiaí. Não havia garantias de que os trechos além de Jundiaí fossem lucrativos, e mesmo que outras ferrovias fossem construídas, todas acabariam levando suas cargas para a SPR, já que naquele momento não havia outros caminhos possíveis para o litoral. A recusa da ferrovia inglesa em atender o pedido dos Barões do Café em Campinas levou-os a se organizarem, junto com o governo provincial, na fundação da Estrada de Ferro de Jundiaí a Campinas, formalizada em janeiro de 1868 com o nome de Companhia Paulista de Estradas de Ferro, e cuja história você pode assistir clicando no card que está aparecendo no canto superior direito da tela. Curiosamente, após a inauguração da CPF em 1872, e vendo que o trecho era lucrativo, a SPR aparentemente se arrependeu de sua decisão anterior e ainda tentou obter uma nova concessão da linha entre Campinas e São João do Rio Claro,
mas a construção de tal trecho foi direcionada para a Paulista. No entanto, isso não abalou a Inglesa, já que seu monopólio ao Porto de Santos garantia que todas as cargas de todas as ferrovias, direta ou indiretamente, passassem por seus trilhos. A criação das ferrovias Sorocabana, Ituana, Mogiana, Rio Clarense e a própria expansão da Paulista apenas reforçou esse panorama. Isso tornou a São Paulo Railway a ferrovia mais lucrativa do mundo naquela época, sendo que em poucos anos todas as dívidas feitas para sua construção foram amortizadas. A partir de 1889, houveram diversas contestações em relação ao monopólio da empresa inglesa na ligação entre o Planalto e Santos. Nos 40 anos seguintes, diversas tentativas foram feitas para se criar novas ferrovias que escoassem a produção cafeeira sem a necessidade de se usar os trilhos da São Paulo Railway, como a Taubaté-Ubatuba, a Campinas-São Sebastião, a expansão sul da Estrada de Ferro Campos do Jordão, a Estrada de Ferro Jaguari-São Sebastião, a Estrada de Ferro Sorocaba-Ilha Comprida, a Estrada de Ferro Itararé-Faxina com ramal para Iguapé, dentre outras. No entanto, a influência política e financeira da SPR conseguiu impedir todas as tentativas. Para evitar que a Paulista, Mogiana ou outra empresa construísse a ligação Campinas-São Sebastião, a inglesa adquiriu em 1903 a pequena Estrada de Ferro Bragantina, que ligava Campo Limpo Paulista até Bragança, tendo expandido ela até Vargem Grande Paulista, na fronteira com Minas Gerais. Pelo outro lado, ela auxiliou na criação da Tesorta de São Paulo Railway, ligando Santos até Juquiá, e embora não participasse da administração desta empresa, contava com o auxílio da diretoria inglesa da TSSPR e impedir qualquer ferrovia de atravessar sua zona privilegiada. Com a forte expansão cafeeira seguindo para o norte e oeste, além da industrialização da cidade de São Paulo, a SPR do final do século XIX já estava praticamente saturada, não dando conta do transporte de cargas e passageiros. Para evitar perder peso político, a empresa iniciou um amplo programa de modernização a partir de 1895, com a duplicação de suas linhas entre Jundiaí e Alto da Serra, posteriormente chamada Paranapiacaba. Também nessa época, São Paulo Railway investiu na reconstrução de quase todas as suas instalações, como estações, armazéns, oficinas e casas de funcionários, sendo seu maior expoente a gigantesca Estação da Luz, construída na capital e inaugurada em 1901. É interessante notar que todo o material utilizado nesta modernização, até mesmo a argamassa dos tijolos, foi importado do Reino Unido. Já no trecho da serra, havia constante cobrança para que a empresa construísse uma nova linha em sistema de simples aderência, mas a SPR se recusava a fazer isso devido aos custos. Como um paliativo, foi construído um novo sistema funicular mais moderno, paralelo ao antigo, contando com 5 patamares em linha dupla, com inclinação de 8% em 10,5 km de extensão, partindo de Paranapiacaba e chegando em Raiz da Serra. A partir daquele momento, a descida original de 1867 passou a ser chamada de Serra Velha, sendo utilizada principalmente para trens não expressos e de tráfego interno da empresa, enquanto a nova descida passou a ser chamada de Serra Nova. Inaugurada em 1901, ela se utilizava de locomotivas especiais chamadas Locobreaks, que podiam manobrar os trens nas extremidades do funicular, embora ainda necessitassem dos cabos de aço para subir ou descer o trecho da serra. Segundo consta, o volume total de investimentos feitos pela SPR nestas obras foi o maior já realizado por uma ferrovia no Brasil em valores absolutos, contando a inflação, mas já estava completamente amortizado menos de 15 anos depois, o que demonstra quão lucrativa é a empresa. Tendo sido construída e administrada como uma verdadeira ferrovia inglesa em terras brasileiras, a São Paulo Railway praticamente nunca utilizou material rodante norte-americano em suas linhas, e pouquíssimo material construído no Brasil. E embora ela não tenha alcançado os índices de regularidade demonstrados pela CPF, nem se interessada em eletrificar suas linhas como a própria Paulista fizera, a SPR era conhecida por sua rigorosidade no cumprimento das regras ferroviárias, não sendo permitidos erros por parte de seus funcionários. Como havia um acordo de tráfego mútuo de passageiros entre a São Paulo Railway e a Companhia Paulista, entre São Paulo e Campinas, e com a iminente chegada dos novos carros de aço carbono da ACF encomendados pela segunda empresa,
a ferrovia inglesa necessitou de locomotivas mais potentes para seu parque de tração, adquirindo 6 locomotivas articuladas Garrett 262 mais 262, que se tornariam as locomotivas a vapor mais potentes e mais rápidas do Brasil. A história detalhada dessas locomotivas pode ser vista em nosso Ferro História número 15. Mas a partir de 1929 as coisas começaram a mudar drasticamente para a SPR. Além dos problemas econômicos que surgiram com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, naquele ano efetivamente começou a construção de uma ferrovia que quebraria o monopólio inglês na ligação entre Santos e o Planalto. Após 20 anos gestando o projeto de interligar a estrada de ferro Sorocabana até Santos, o governo paulista conseguiu adquirir a The Southern São Paulo Railway, transferindo a administração da mesma para a EFS. Com as obras partindo de Mairink e Samaritá, o novo ramal foi inaugurado em 1935, contando com um sistema de simples aderência em bitola métrica e linha singela, mas com o leito já prevendo sua duplicação. A partir daquele ano, todas as cargas da Sorocabana e boa parte das cargas da Mogiana passaram a descer pela nova linha, representando uma grande queda na arrecadação e movimentação das linhas da SPR. Isso se tornou evidente com o fato da Serra Velha praticamente ter deixado de transportar cargas, sendo usada apenas para trens de serviço ou em épocas de grande demanda. Também data deste período o recebimento dos últimos lotes de novas locomotivas encomendadas pela São Paulo Railway, que lentamente começava a apresentar sinais de obsolescência em relação a outras ferrovias brasileiras, com a Paulista, a Central do Brasil e a própria Sorocabana. Mas a inglesa ainda foi a pioneira em trazer para o Brasil o conceito de trens unidades a diesel através do que seria conhecido como a Constelação da SPR. Em 1934, ela recebeu da Whitworth Armstrong o trem Cometa, que consistia em uma pequena locomotiva acoplada permanentemente a 3 carros de passageiros. Além de luxo, conforto e modernidade, o novo trem era bastante leve e tinha uma excelente potência, sendo que relatos dão conta que ele alcançava frequentemente 120 a 130 km por hora nos trechos entre São Paulo e Paranapiacaba e Raiz da Serra a Santos. O sucesso obtido por este trem motivou a São Paulo Railway a encomendar mais 2 unidades recebidas em 1936, com os nomes Estrela e Planeta. Mais potentes, com uma aparência aerodinâmica e tendo os mesmos requintes do irmão mais velho, este trio de trens unidades diesel representou o que havia de mais moderno nas ferrovias brasileiras até a chegada dos carros Bud da Central do Brasil em 1949. Já para o trecho São Paulo-Jundiaí, foi encomendada para a mesma fabricante uma automotriz denominada Satélite, recebida em 1935, além de uma irmã menor em bitola métrica, chamada Bandeirantes, para ser usada nas linhas da seção Bragantina. Mas enquanto esta última obteve algum sucesso na ligação Campo Limpo-Bragança Paulista, a Satélite não conseguiu cativar o público, e poucos anos depois foi transformada em ambulância pela própria SPR, sendo alocada em Paranapiacaba para atender os funcionários daquela vila. Com o início da Segunda Guerra Mundial na Europa, a aproximação do fim da concessão e um sentimento de hostilidade por parte da política brasileira em ver empresas nacionais controladas por estrangeiros, a São Paulo Railway lentamente começou a deixar de investir na ferrovia. Suas últimas ações de investimentos, ocorridas entre 1953 e 1956, foram quase que uma imposição do governo, e se voltavam para a implantação da tração diesel e para a eletrificação do trecho entre São Paulo e Jundiaí. Mas a implantação da tração elétrica, com assessoria da empresa britânica Vulcan e material da English Electric, efetivamente só começou após a estatização da SPR. Já no caso da tração a diesel, em 1943 foram encomendadas 4 locomotivas álcool RSC-1 para a empresa norte-americana American Locomotive Company. Além de serem as primeiras locomotivas diesel da inglesa, também foram as primeiras e únicas locomotivas de origem norte-americana encomendadas e operadas pela mesma. No entanto, apenas a primeira unidade, número 500, seria recebida pela São Paulo Railway antes de sua encampação. Em 16 de setembro de 1946 acabava o contrato de concessão de 80 anos da SPR para a exploração do trecho entre Santos e Jundiaí. Na madrugada do dia 6 de novembro do mesmo ano, um incêndio atingiu os escritórios da empresa na Estação da Luz,
destruindo todos os arquivos disponíveis um dia antes da nova diretoria provisória assumir suas funções. Até hoje se suspeita que tal incêndio foi criminoso, promovido pela administração inglesa para acobertar informações. Em 27 de setembro de 1947, após um período de transição, a São Paulo Railway oficialmente deixou de existir, com seu nome sendo alterado para Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Curiosamente, este foi o primeiro ano na história da ferrovia que a mesma não registrou lucros. A história posterior da EFSJ, como empresa independente, ou como parte da Rede Ferroviária Federal, ou como parte da MRS Logística S.A., será tratado em um futuro vídeo. Mas atualmente da antiga SPR ainda se preservam as arquiteturas em diversas estações, bem como a vila de Paranapiacaba com um museu vivo. Também muito de seu material rodante se encontra preservado, em melhor ou pior estado. Como seria muito extenso listar todos os veículos ainda existentes oriundos da inglesa, vamos citar alguns. A maioria dos locobreques usados na Serra Nova ainda existem, incluindo 6 em Paranapiacaba, um em Jundiaí e um na ABPF Moca. Apenas um serra-breque usado na Serra Velha ainda existe, preservado no Museu de Paranapiacaba. Nesta vila, também estão a locomotiva do trem Planeta e a automotriz Satélite, muito danificadas pela maresia e umidade do local, e sem possibilidades de restauração. Na ABPF Cruzeiro se encontra a automotriz Bandeirante, aguardando restauração, além das 2 locomotivas históricas Sentinel 040T, 166 e 167. Adquiridas pela SPR em 1931, elas foram vendidas para a FNV, Fábrica Nacional de Vagões, em 1959, e utilizadas por esta empresa e sucessores até 2014, quando foram desativadas e posteriormente doadas para aquela associação. Além de terem sido as últimas locomotivas Sentinel a operarem no mundo, foram as últimas locomotivas a vapor em serviço regular no Brasil, encerrando uma história de 160 anos. Por outro lado, a locomotiva Sharp Stewart, número 10, construída em 1867, é a terceira mais antiga do Brasil e a mais antiga em operação. Tendo sido vendida pela EFSJ ao frigorífico Bordon, ela foi doada em 1978 para a BPF e restaurada no início dos anos 2000 para operar um trem turístico em Paranapiacaba. Atualmente, em 2020, ela se encontra em Cruzeiro, onde será novamente restaurada. Mais antiga que ela, apenas a número 15, que é a segunda locomotiva mais antiga do Brasil atrás apenas da baionesa. Também fabricada pela Sharp Stewart, originalmente ela era a locomotiva número 1 da SPR, tendo sido recebida em 1862 no começo das obras da ferrovia. E segundo se diz, ela foi a protagonista do acidente ocorrido em 6 de setembro de 1865 em São Paulo, na inauguração simbólica dos trilhos. Desativada na década de 1920, ela teria sido cortada, se os ferroviários das oficinas da Lapa não tivessem usado de um ardil para evitar esse destino. Escondendo a locomotiva de seus superiores, eles arranjaram sucata de peso equivalente e venderam no lugar da 15, conseguindo que a mesma fosse então preservada naquelas oficinas até ser levada para o Museu de Paranapiacaba nos anos 1980, onde repousa até hoje. E esta foi a história da São Paulo Railway. Clique no gostei, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e ative as notificações, para fortalecer nossas atividades e não perder nenhum novo vídeo. Até a próxima!